Havia uma história que era contada desde os tempos antigos daquela cidadela caótica em meio a um território tão obscuro. Uma lenda na realidade. Uma lenda de como aquelas pavorosas criaturas bípedes construíram máquinas volumosas e demasiado sofisticadas, moldando o ambiente ao seu redor. O que, em algum determinado ponto de sua história, os destruiria completamente. Era irônico pensar que as máquinas construídas por eles próprios foram sua própria ruína. A lenda dizia que as criaturas não haviam desaparecido, é claro. Que continuavam buscando por outros mundos para colonizar e explorar os seus recursos, mesmo após sua tecnologia ter atingido um nível de magnificência que traria a destruição de toda a sua raça. Havia boatos sobre alguns deles, rompendo as paredes dimensionais e buscando criaturas como o próprio jovem Winger, que agora jazia em seu leito de pedra. O desconforto atingiu seu ápice. Por isso ele sossegou o peso de seu corpo, com a ajuda de sua cauda vigorosa. O jovem Winger não fazia ideia se aquelas histórias eram baseadas em algo real. Mas o pesadelo, sem sombra de dúvidas, lhe arrancara de seu sono. Observou pelo orifício entalhado na parede de pedra ao lado. Pôde ouvir os doces sons de alguns répteis aéreos, os dracones. Aquele canto dos animais era reconfortante, mas como bem ele sabia, significava que a luz do sol ainda pairava ameaçadoramente sobre as colinas da região pantanosa. Ameaçadora, como sempre. Teria de esperar algumas longas horas antes que a segurança das sombras da noite cobrissem todo o pântano. Ouvira recentemente que alguns de seus camaradas aquáticos haviam se arriscado a uma longa caminhada debaixo do sol, o que era apavorante para Winger. Simplesmente não conseguia imaginar como alguém poderia expor-se a tantos perigos à luz do dia, principalmente quando a luz do sol atingia o alto nos céus e aquele tom esverdeado fulgurava com uma intensidade inacreditável. Estariam completamente expostos em um ambiente a céu aberto. Pelos deuses. Não. A treva, é claro, era o extremo oposto. Poderiam viver tranquilamente naquele pântano, longe dos olhos indesejados ou daqueles amaldiçoados raios solares que queimavam tanto as suas escamas. Winger ergueu-se de seu leito esculpido em pedra. Buscou um pouco de água recém-coletada do pântano. Com alguns rápidos goles, sentiu a cavidade de seu primeiro estômago absorver o líquido, com seu cheiro ácido. Despencou ruidosamente em cima das folhas secas, a seguir. Do lado de fora, no corredor, ouviu alguns ruídos. Logo à frente de seu leito, e viu a sombra de seu pai, arrastando sua pesarosa cauda pelo chão arenoso. Pegava-se imaginando naquele momento se algum dia teria espetos tão vigorosos em suas costas como os de seu pai, ou se sua cauda teria força suficiente para içar seu peso em manobras tão arriscadas no pântano. Sentia-se, como todos os outros menores, pequeno e frágil quando se comparava aos adultos. Não havia nem mesmo atingido seus 30 anos. Era basicamente uma criança em seus primeiros anos de vida. Seu pai entrou pela concavidade na parede de pedra. Ele roubou alguns objetos pessoais seus, onde Winger normalmente os deixava. Provavelmente havia ouvido alguns de seus grunhidos durante os sonhos e viera lhe trazer algum consolo. Winger pôde ver aqueles olhos de um tom carmim, vermelho fortíssimo, os quais ele certamente herdara, lhe fitando com atenção. Como ele sempre fazia, caminhou até o leito de seu filho com os 4 membros apoiados no chão. Descansou o peso sob sua cauda vigorosa e acariciou a face áspera de seu filho. A seguir, o jovem pôde ouvir aquele ruído profundo que seu pai produzia, um som trinado e pesaroso, que sempre acalmava em momentos de medo como aquele. Humanos não eram reais, e mesmo que fossem, as lendas diziam que eles respiravam um ar completamente diferente em um céu azul. Aquela ideia era particularmente ridícula. Azul. O velho réptil atingiu a saída do portal de pedra, sem produzir quaisquer outros ruídos trinados.
Após 200 anos de idade, seu pai começava a demonstrar os primeiros sinais de ectoplasma na carapaça abaixo de suas costas. A idade chegava para todos. Um dia, ele próprio iria para o pico dos fantasmas uivantes, no topo da montanha. Adormeceu um pouco tempo depois de seu pai ter se arrastado para fora. As trevas do sono eram realmente reconfortantes. Ele acabou por pegar no sono até depois do pôr do sol. Acordou com o ruído estrondoso de um dracônis pousando no teto de sua casa. Animal maldito. Graças aos deuses, via-se aquele confortável verde escuro nos céus, sinal de que o sol logo desapareceria, e ele poderia caminhar livremente pelas encostas do morro e do pântano, atravessando-o. Não havia sinal de seus pais, no entanto. Pareciam um tanto distantes nos últimos dias antes do Festival do Caos. Naturalmente, as coisas deveriam acontecer daquela forma, mas em seus quase 30 anos de infância, ele ainda tinha dificuldade de se adaptar àquela rotina anual. Apoiou o peso de sua cauda como seu pai lhe ensinara, e caminhou sobre suas duas pernas traseiras. Não havia sinal de pássaros noturnos naquele dia. Ótimo. Odiava-os todos, com todas as suas forças. Conseguiam ser ainda mais irritantes do que os dracônios durante a luz do dia. Imaginava que deveria preparar-se uma refeição, antes do festival mais tarde, naquela noite belíssima que se desdobrava sobre a paisagem escura. Algumas nuvens carregadas de água pareciam pesadas como pedras prestes a cair, de forma que nem mesmo a lua ou as estrelas eram visíveis. Uma noite das mais belas que se lembrava aquele ano. Winger foi até o quarto de limpezas, para ver se algum parasita havia grudado em seu corpo durante o dia. Mas quando viu seu reflexo no cristal espelho d'água, percebeu que era um dia de sorte, completamente livre. Abaixou-se e se apoiou em seus 4 membros mais uma vez, buscando o compartimento do depósito. Içou a pedra sem muita dificuldade e observou o que poderia tomar de café da meia-noite. Era sem sombra de dúvidas a refeição mais importante da noite, ao final das contas. Ossos triturados, algumas frutas do vale recém-coletadas e ervas. Um estoque e tanto aquele. Permitiu que sua mandíbula interna fosse projetada para fora, abocanhando um bom bocado daquela gororoba fresca. Sua purpúrea língua conseguiu limpar alguns vestígios das ervas, e o resto ele conseguiu mordiscar com a mandíbula externa até se empanturrar. Quando terminou de se alimentar, percebeu que havia resquícios da lua pela entrada da frente da casa de pedra. Teria de se apressar caso quisesse chegar a tempo do início do Festival do Caos. Alguns dos habitantes da fenda diziam que o grande rei pretendia vir para a cerimônia pessoalmente, mas Winger duvidava que fosse o caso. Apressou-se pelo portal da frente, caminhando com seus 4 membros o mais rápido que pôde. Andou por um trecho do pântano, até que um pássaro lhe bicou as costas. Ele o golpeou com força, com sua cauda, antes que ele pudesse causar mais estragos em sua pele. Os espetos na ponta da esfera de sua cauda finalmente começavam a ganhar volume, ele notou, pois o pássaro caiu morto depois de um baque na árvore à frente. Duvidava que restaria alguma coisa do animal irritante, mas caso houvesse migalhas, as levaria para o depósito mais tarde. Sentiu um pouco de seu negro sangue como a noite escorrer pelo ferimento. Imaginava que teria cicatrizado até a chegada da próxima noite. Se não fosse o caso, um pouco de água da fonte o ajudaria. Ouviu-se o som de algo pesado voejando logo acima, o que lhe fez armar sua cauda novamente. Mas logo ele percebeu que se tratava de Eldjart, com suas asas brancas, e apontando algo. Winger liberou um grunhido suave para saudar um de seus camaradas da vizinhança. Como ele era um dos voadores brancos, encontrava mais facilmente os demais naquelas épocas do festival. Apontou um pouco para o sul e guinchou com toda sua potência antes de alçar a voo e desaparecer tão rapidamente quanto havia chegado. Se Albert tivesse razão, e eles tivessem que se afastar tanto do pântano para o festival, teria de fazer a travessia pelo grande rio. Honestamente, não gostava dos exópodes do rio, mas alguns de seus colegas aquáticos poderiam facilitar sua vida caso fosse necessário. Acreditava que pelo menos Tolgor
pretendia ir com os demais e estaria lhe esperando dentro do círculo de pedra. Caminhou rapidamente por toda a extensão do pântano, sem ser atormentado por pássaros. Ouviu-se um trovão ao longe. Ele viu, por fim, o tom purpúreo do céu ao redor de uma pequena porção da lua. O sol havia desaparecido completamente. Bom, gostava da ideia de uma tempestade aquela noite. Caso uma tormenta furiosa viesse, tudo seria perfeito. No círculo de pedra, em meio ao rio alaranjado, observava-se um silêncio incômodo. Onde estavam eles? Como havia dito que faria, ele lançou uma pedra no meio daquele círculo pedregoso, imaginando que seria uma perda de tempo. Mas Tolgor logo subiu à superfície e borrifou um pouco de água em Wingir e tirou algumas algas de suas escamas azuis límpidas. Rapidamente, Wingir prendeu-se com sua garra nos rochedos, em meio ao rio, impedindo que a torrente lhe arrastasse para longe. Tolgor conseguiu atravessar mais rapidamente por causa de suas nadadeiras. Levava vantagem na água, mas em terra teria de ser carregado por uma boa parte do trajeto. Ou ressecaria antes de chegar ao local do ritual. Nenhuma piranha naquele dia, nem mesmo Esópodes. Tolgor provavelmente os havia espantado para a travessia. Talvez seus pais o tivessem feito, não importava. O encaixou o melhor que pôde em suas costas e caminharam por alguns metros, onde a celebração estava prestes a começar. Em meio ao altar de pedra, havia um fogo cuidadosamente aceso. Os primatas haviam cuidadosamente posicionado os itens, de forma que as chamas não cederiam, mesmo em um dia potencialmente tempestuoso como aquele. Um dos grandes anciões, o com os grandes chifres, acendeu uma das tochas em meio à clareira, e um pouco daquela luz ameaçadora revelou as imagens dos deuses antigos. Wingir não pôde evitar de ser novamente hipnotizado por aquela imagem de Gurdor, o horror subterrâneo. A estátua havia sido cuidadosamente esculpida em rocha vulcânica escura, da melhor qualidade. E era realmente um belíssimo item. O corpo vermiforme era belamente temperado, com saliências por todos os lados. Irregularidades. Fileiras de dentes que desciam pela concavidade da boca eram desordenadas, trazendo uma belíssima dissonância em relação aos demais traços. Aquelas belas pinças externas e os ângulos sinuosos do corpo eram simplesmente a melhor representação do caos que ele havia visto em sua tenra idade. Caso as histórias fossem reais, o deus cego, o terror subterrâneo que enxerga pelos olhos de seus cultistas, voltaria para a superfície algum dia, trazendo 1000 anos de escuridão. Por ora, no entanto, ele parecia continuar se escondendo fundo debaixo da terra, causando aqueles perigosos terremotos que destruíam muitas casas. O primata velho acendeu alguns dos aríetes ao redor, revelando mais alguns dos deuses antigos. Lá estava mais um. Pude ver a inquietação de Eldjart na copa de uma árvore, beliscando alguns galhos com seus dentes volumosos e o bico azulado. Por alguma razão, ele havia se devotado muito a Kongor, o grande dragão dos mares. Apesar de ser um voador, aparecera com mais frequência aos cultos do caos nos mares. Assim era o caos, imprevisível. Até mesmo o pouquíssimo popular deus de 4 braços dos vulcões, segurando em cada braço uma de suas medonhas armas. O mais velho dos anciões se aproximou do centro do altar. Era antiquíssimo, e seu corpo já havia se tornado ectoplasma em sua maior parte. Logo faria grande travessia para o grande pico dos fantasmas uivantes. Havia grandes chances de ele não sobreviver à violência daquele festival naquela bela noite. Mas só saberiam daquilo ao final. Como era de se esperar, a suave luz ao redor do pico dos fantasmas uivantes tornou-se mais forte. Naquele exato momento, puderam ouvir as lamúrias de milhares de espectros lá no alto, onde nenhum dos vivos ousava caminhar. Lutariam por uma boa parte da noite. Celebrariam a importância do caos que vive nas águas, sem ordem, no vento, na terra e no fogo. Perderiam o controle
e se deliciariam com os animalescos ímpetos de seus corpos até quase o final da noite. Como a água, não deveria haver forma alguma, mas sim uma turbulência incontrolável. Como o fogo, deveriam arder descontroladamente e tragar tudo em seu caminho. Assim como o vento, deveriam varrer todas as coisas em um turbilhão sanguinolento e caótico. Assim como a terra, deveriam tremer estrondosamente até que as montanhas venham a ruir. O pai de Wingir apareceu ao centro da clareira. Urrou, feroz, marcando o início dos combates. Aquele era o único dia do ano em que haveria uma total e completa ausência de ordem em toda parte. O festival havia começado.